Um, dois, um, dois. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do nosso ContraCast, o podcast da página Contra os Acadêmicos. E dessa vez a gente está com um convidado muito especial, o Davi de Carvalho, que é professor, astrólogo, filho do Olavo de Carvalho e marcheteiro, que é muito diferente de marqueteiro. Para quem não sabe, a gente vai falar um pouco disso depois. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Davi. E do meu lado, mais uma vez, eu tenho a Ana Gabriela para me ajudar a apresentar esse podcast. Muito boa noite, é um grande prazer. Obrigadão pelo convite. Boa noite para todo mundo aí que está que vai escutar o podcast. Super agradeço com o pessoal do Acadêmicos, a rapaziada boa que tem boas ideias, bom coração. Não que eu fosse assim um super acompanhante de vocês, mas a Stephanie acompanhou muito vocês, bastante coisa, e ela gostava. Ah, legal. Ótimo saber disso. E, inclusive, aproveita e manda um abraço para a Stephanie, por nós. Ah, beleza. Ela foi buscar os meninos no Karatê agora. Tá bom. Bom, então eu queria começar fazendo uma pergunta, Davi. Você que faz tantas coisas diferentes hoje, que, além de tudo, é filho do Olavo de Carvalho. Como é que foi a tua formação exatamente? O que é que você estudou ao longo da tua vida? O que você fez para chegar até aqui e poder falar sobre esse montão de coisa que você fala hoje? Meu pai ele sempre foi uma pessoa assim, antes da liberdade, sempre deixou os filhos muito livres, contanto que não seja nada nocivo e perigoso para alguém, né? E para si mesmo. Mas, assim, ele deixava os filhos em total liberdade. Sempre foi aberto a qualquer coisa que você precisasse dele, da pessoa dele, de algum conselho, ele sempre estava aberto a resolver ou a tentar ajudar da forma que ele podia. E foi uma coisa assim, acho que a vida de estudo, para a maioria dos filhos dele, foi uma coisa meio que natural, né? Eu sempre via meu pai lendo o tempo inteiro. O tempo ele estava lendo, estudando alguma coisa. Eu me perguntava isso daí quando eu era pequeno. Ele quer saber. Ele está procurando tanto que ele não acha, que ele não para de procurar. Na minha cabeça, toda vez que eu estudava algo, era para saber aquilo. Eu não entendia muito bem esse do porquê. Então foi algo que mais ou menos a gente começou a meio que imitar em boa parte. É um negócio assim, que foi meio natural, né? Pelo menos a parte assim, de formação intelectual. Esse que é o negócio, assim. O pai ele foi uma pessoa que construiu, de certa maneira, através do estudo. Então, esse exemplo ele deixou. Isso ele na escola, ele ganhava péssimas notas, ele não era um bom aluno. O professor que até chamava ele de retardado, falava, não, ele é deficiente, ele tem problema. Tanto que com 14 anos de idade, ele foi trabalhar num jornal. Na época, para quem não sabe, trabalho de jornalista era trabalho basicamente de você não tem capacidade para ser um médico, um engenheiro, um advogado, então você vira jornalista. Pelo menos escrever as crianças aprendiam na escola. Meu pai foi para o jornal, então era uma coisa que era meio sem futuro, assim, era uma profissão de hippie, jornalista naquela época. Aí dentro do jornal ele fez uma profissão para ele, mas mesmo assim, no decorrer do tempo ele foi aprofundando. Então assim, esse exemplo ficou para os filhos, e os filhos assim, têm que, de certa forma, respeitar essa herança. A herança de que ele buscou, de que ele aprendeu, de que ele conquistou. Ô Davi, assim, sendo bem direta, como é ser filho do Olavo? Cara, o pessoal, esse aqui é o negócio. Eu estive nos Estados Unidos, você tem ideia, em 2015, tá, meu pai, fiquei 6 meses lá. Né? Eu, a Stephanie, as crianças, fomos. Assim, às vezes ia um aluno. Meu pai era assim, era para-raio de maluco, bicho, uma coisa de louco. Assim. Ô, professor, posso ir na tua casa? Ah, pode, vem aí, fica aí. Aí os caras iam lá e se hospedavam lá na casa dele. Xane, coitado, ela ficava com o coração na mão. O pai abre a porta para todo mundo. Né? Mas tá certo, o que ele vai fazer? Aí ele chegava lá e os alunos, às vezes, achavam assim, que era quase que uma rotina monástica. Então, assim, era uma coisa assim, de muito contraída, né? Muita risada, muita piada. O pai sempre foi um cara muito bem-humorado. Era muito difícil tirar ele do sério, deixar ele assim, era bem difícil. Né? Então, ele era uma pessoa assim, tranquilo. Eu não convivi a minha vida inteira com meu pai. Né? Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. Eram bons tempos, né? Então, a gente morava na casa da minha avó, em Santana. Meu pai morava no centro da cidade.
Bela Vista. Pô, eu era criança, cara, eu tinha aquelas 6, 7 anos de idade, entrava num ônibus, pegava um metrô e ia sozinho até a casa dele, em São Paulo. Era uma coisa muito aberta, assim. Mas ele sempre foi, assim, bem mais pro descontraído que pro sério. Teve alguns períodos no passado que ele tentou sempre se tornar um pouquinho mais sério e tal, mas ele ficou muito chato. Ele falou, você ficou chato, você nem tá velho, você tá chato. Aí ele largou mão. Será que esse negócio não é meu jeito mesmo, né? Sou um cara brincalhão, piadista. Era legal, era bem legal, assim. Então, continuando um pouco desse papo da tua relação com o Olavo, a sua família e etc. A gente sabe que uma questão que é bastante delicada, assim, o pessoal considera muito polêmica, é o envolvimento do Olavo com a religião, com o catolicismo, com o Islã, os estudos dele de religião comparada, etc. E tem muita gente até que torce um pouco do nariz pro Gugu e pro Thales, pelo fato de eles terem uma proximidade maior com o Islã também. Como é que foi essa questão toda para você? Você é católico, né, Davi? Sim, sou católico. E aí, como é que foi, assim, esse teu relacionamento, essa descoberta da religião para você, a sua relação com os seus irmãos nessa descoberta, esse processo, enfim, como é que você vê esse complexo de questões aí envolvendo a religião, o Olavo e os seus irmãos também? Muito bem, isso daí, assim, existe uma questão, assim, histórica da nossa vida, tá? Assim, ó, quanto ao meu pai, tá, se a gente pode resumir, tá, acho que a busca dentro da religião do meu pai é o filho pródigo, tá? É a história do filho pródigo. Meu pai cedo, ele saiu, se aventurou, tá? Fez assim, cara, meu pai foi para cada lugar que, assim, cabeludo, foi de tudo. Foi espírita, foi Rosa Cruz, foi isso, foi aquilo, foi um monte de coisa na juventude dele, tá? Ele era assim, pinga-pinga, você entende? Isso aí, ele demorou, assim, 50 anos, tá? Quase 60 anos para entender que ele tinha que voltar para o lugar de onde ele saiu. Tá? Ele demorou muito tempo para isso, muito tempo mesmo, tá? Foi uma batalha dura para ele, tá? No meu caso, já não foi assim, né? Minha mãe... a gente foi educado pela minha mãe. Eu, o Thales e o Gugu, a gente foi educado pela minha mãe. Foi ela que educou a gente, não foi meu pai. Tá? Minha mãe, assim, quando eu cheguei mais ou menos por volta dos 13, 14 anos, tá? Minha mãe chegou à conclusão que é o seguinte, não falou, pô, a gente tem que entrar no cristianismo, acho que isso aí é o caminho correto que a gente tem que fazer e tal. Então, até então é o seguinte, eu não era batizado, você entendeu? Então, ali, naquela idade, foi uma escolha que eu falei, não, tá certo, eu acho que eu tenho que entrar, me convenceram, eu acho que esse caminho tá certo. Aí eu entrei pro cristianismo. Então, aí eu fiz catecismo, fui batizado, recebi primeira comunhão, fui crismado, tudo isso daí. Isso na década de 90, né? 1990, 91, né? Até então, nessa época, meu pai ainda estava mais perdido. Ele não tinha ainda encontrado o caminho dele, tá? Não tinha. Com o passar dos anos, o Thales acabou achando o caminho dele no Islã, né? O Gu tem o caminho dele, tá? O Gu ele nunca fala sobre a religião dele, ele nunca toca nesse assunto, tá? As pessoas, elas têm uma certa insistência de, na vida pública, falar, não, você tem que falar isso aí. Não, não tenho que nada, né? Ninguém tem obrigado a falar nada da vida pessoal dele. Então, o Gu tem o caminho dele, tá? Eu não vou levantar essa questão aí, e o Thales encontrou a resposta dele dentro do Islã. Né? Eu continuei aí no catolicismo, né? Não sou lá o melhor dos católicos, tá? Mas faço aquilo que eu posso, né? Faço o melhor que dá, tento ensinar esse caminho para os meus filhos e viver dentro desses preceitos, pelo menos o máximo que eu posso, né? Então existe assim, primeiro que esse ponto assim, uma espécie de divisão, isso aqui é a história da vida das pessoas. As pessoas se separam e ficam muito tempo às vezes sem se falar, né? Naquela época as pessoas acham que era que nem hoje em dia. Ah, não, você dá uma ligação aí que nem a gente aqui. Cada um está num canto do país e a gente está conversando em tempo real, né? Então o pessoal acha que naquela época era a mesma coisa, mas realmente não era. Era muito difícil você conseguir falar com as pessoas, né? Às vezes uma ligação de telefone que você fazia para o Rio de Janeiro, que na época quando meu pai morava, e a gente morava em São Paulo, você tinha um atraso de 3, 4 segundos na ligação. Então era muito difícil e muito caro, né? Isso não saía barato uma ligação dessa. Então, assim, devido a um certo afastamento geográfico, a gente ficou sem se conversar por um tempo, né? Não por nada, assim, conflituoso, nada por nada assim. É aquela coisa, quando você vê, passa 3, 4, 5 anos, né? É muito rápido, né? Então, foi mais ou menos assim que aconteceu, né? O fato do meu pai, tá, ele insistir em questão de religião comparada,
tá? Era principalmente na parte filosófica dessas religiões. Isso é, não, pô, a gente tem que estudar, a gente tem que saber do que se trata. Isso é, um indivíduo, ele não pode simplesmente apontar o dedo para outra religião, tá? Dizendo que a dele é a verdadeira, sem nem saber do que se trata. Tá? Isso é, ele pode falar, olha, não é o meu caminho, não é o que eu quero. Tá? Se é o que você quer, você que viva. Tá? Se você está num país muçulmano, você tem que respeitar a lei dos caras. Isso é, não tem jeito. Se você está num país cristão, você tem que respeitar a lei dos caras. Isso é, cada país vai ter lá a sua diretriz, tá? E vai viver de acordo com as suas próprias regras. Isso é, se você não gosta das regras do cara, sai de lá, não fica lá. Você entende? Então, se o muçulmano vem para cá e fala, não, isso aqui, esses católicos aqui, começa a reclamar, bicho, então volta para tua terra, malandro, você entendeu? Você não é obrigado a ficar aqui, né? Se a gente vai para a terra dele e começa a reclamar, a gente também pode voltar para nós, né? Então, eu acho que o ponto de estudo sobre religiões que meu pai tinha, tá, era mais de uma questão filosófica, tá? Isso é da forma de entendimento, vamos dizer, da própria religião que aquelas civilizações tinham no decorrer do tempo delas. Deu para entender isso daí? Claro, claro, com certeza. E ainda sobre esse tópico, se eu não me engano, eu vi um story seu em tempos recentes, porque muito se fala depois da morte do seu pai, a respeito de um suposto continuador do trabalho do Olavo, quem vai, né, dar continuidade ao que ele já estava fazendo, se é que vai ter um continuador propriamente dito, ou se vão ser várias pessoas que vão fazer isso de diferentes formas. Eu me lembro de ter visto você falando que o próprio Olavo achava que a única pessoa realmente capaz de dar continuidade para o trabalho dele seria o próprio Gugu. E eu gostaria que você falasse um pouco mais, explorasse um pouco isso, como é que você vê não só o papel intelectual do Gugu agora nesta nova geração pós-Olavo, por assim dizer, mas como é que você, como filho dele, tem visto os outros frutos, de modo geral, que a obra dele gerou para o país, sejam os frutos positivos, sejam os negativos também. Beleza, é assim, ó, como eu falei, tá? Meu pai, assim, na infância dele, na adolescência, até boa parte da vida adulta, ele não era um cara, assim, intelectualizado ou mesmo chamado inteligente. Isso é, ele não tinha esse respeito, tá? Que ele tinha mais perto pro final da vida dele, tá? De jeito nenhum, não tinha, né? Inclusive, ele nem gostava muito do assunto, né? Ele nem se empenhava muito, né? Ele começou a estudar, foi com o Dr. Miller, né? Diz que ele tinha um problema no pé, que era uma espécie de uma micose que tinha no pé dele, né? E era um negócio que estava corroendo os ossos dele, ele estava internado no hospital, né? E nesse hospital, o Dr. Miller atendia alguns pacientes, né, na ala psiquiátrica, né? E ele estava andando pelo hospital, entrou no quarto do meu pai, e minha mãe estava lá, né? Eu estava com meu pai. E aí o Miller disse que olhou, não falou nada, só ficou olhando ele assim, viu o pé dele, virou para ele e falou o seguinte, olha, você só vai se curar do seu problema se você vier estudar comigo. Aí você vai se curar do seu problema. Aí disse que meu pai ficou puto, ficou pistola. Falou, mano, o que esse espanhol, filha da puta, tá falando, não sei o quê, aquele jeitão dele, né? E aí o Miller, tá bom, saiu andando e foi embora, né? E deu o endereço dele, né, para minha mãe. Né? E falou, fala com ele. E aí minha mãe chegou para ele e falou, pô, Olavo, você já tá aqui fudido e meio na cama de hospital. Se o cara tá falando, eu falei, eu já vi ele no hospital, ele trata a gente, ele cura umas pessoas aí. Você entendeu? Com uns remédios estranhos que ele faz, ele cura a galera. Vai lá falar com o cara, você entendeu? Não custa, né? Na hora que meu pai ficou meio nervoso e tal, mas quando ele teve alta, ele foi até a casa do Miller, né? Foi lá para uma coisa assim de 15 minutos, né? Para conversar 15 minutos e ficou o dia inteiro. Minha mãe conta que quando ele voltou para casa, ele chegou e falou, mano, esse Miller é um gênio, mano. Esse cara é um gênio, mano. Eu vou aprender tudo com esse cara. E foi ali que ele começou a estudar, né? Principalmente astrologia, tá? E dali por diante ele começou a estudar mais um monte de coisa, né? Ele nunca terminou, né? Vamos dizer, a formação que ele deveria ter com o Miller, ele nunca terminou. Ele só fez uma parte daquela formação, né? Com o Dr. Miller. E a questão é o seguinte, meu pai sempre viu no Gugu, né, uma tremenda capacidade intelectual, desde cedo isso se manifestou, isso é verdade. Isso é a maior parte vamos dizer, das qualidades intelectuais que o Gugu desenvolveu na vida dele, ele desenvolveu sozinho. Isso não foi graças a ninguém, não. Né? Minha mãe conta que quando ele era bem pequenininho, o Gugu, ele engatinhava, isso é, eu nem existia ainda, né? Diz que às vezes o Gugu ele entrava no escritório do meu pai, que já tinha um monte de livro,
né? Diz que ele, simplesmente engatinhando, ele derrubava um livro da estante, da parte de baixo da estante, abria o livro e ficava acompanhando as letrinhas com o dedo. Tá? Ele só ficava fazendo isso. Diz que ele ficava assim, cara, tipo 2, 3 horas parado ali. Só fazendo. Caramba, hein? Cara, Então, cara, ele não tinha nem noção do que é. E pior que é o seguinte, diz que ele acompanhava com o dedo na forma que a gente lê, da direita para a esquerda, de cima para baixo. nossa. Entendeu? Então, assim, ele já tinha essa percepção. Ele nem falava. Você entende? Então, meu pai sempre viu um potencial intelectual no Gugu fora do comum. E ele nunca negou isso daí, e nenhum de nós nunca negou isso daí. Você entende? Porque não adianta ser, era sempre o Gugu que ajudava a gente. Em escola, qualquer coisa que tinha, a gente não falava com o meu pai, falava com o Gugu. Hugo, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu resolvo? Pô, me ensina isso daqui. Ah, tá bom. Tá? Então, ele sempre teve uma tremenda capacidade. Muito cedo, muito mais cedo do que o meu pai. Né? E é tanto que o Gugu, com mais ou menos uns 13 ou 14 anos, na época, meu pai ainda dava aula de astrologia. Ele botava o Gugu para dar. Não, é ele que vai dar aula hoje aqui. Ó. Então, ele botava. Você entendeu? Falava, ó, vamos aprender com o rapaz aí que o menino já sabe pra caramba. Você entende? Então, desde cedo, ele mostrou isso daí, né? E o Gu, em relação a isso daí, ele sempre foi uma pessoa muito humilde, ele sempre foi uma pessoa muito simples, né? Ele nunca foi arrogante devido ao conhecimento que ele tinha, né? Porque ele nunca acreditou que aquele conhecimento era a coisa mais grandiosa do mundo. Ele nunca viu, não, isso aqui é a coisa mais grandiosa, mais importante da minha vida. Não, não é. Você entende? Isso ele sempre percebeu que existem coisas mais importantes. Isso é para cuidar da alma, o indivíduo não tem que nem ler. Isso aí, ele não precisa nem saber ler e escrever para salvar a alma dele. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas, de qualquer maneira, você entende? A gente não pode negar que o indivíduo tem essa capacidade, ele tem esse talento. Né? Então, ele seria ali a única pessoa que poderia assim, continuar um tanto da obra filosófica do meu pai. Né? Muita gente levanta assim, a obra mais política do meu pai, aquela coisa de cientista político. Né? Nisso daí, dificilmente o Hugo vai se meter. Né? Isso aí meu pai gostava um pouco de polêmica, de debater, ele gostava um pouco disso daí, né? Ele gostava, acho que isso mais excitava ele do que qualquer outra coisa, né? Ele gostava, né, de debate, dessas coisas assim, né? Coisa que o Gugu nunca realmente se interessou nem um pouquinho, né? Então eu acho que assim, na minha forma de ver também, concordo com meu pai isso daí, né? Com vezes que ele já falou isso aí anos atrás, ele falou, a única pessoa que teria condição de continuar essa obra filosófica e de estender ela com novas coisas, tá? Com novas formas, ele falou, é o Gugu. Ele seria a única pessoa e eu concordo plenamente com isso. É sempre muito interessante, né, saber esses pormenores biográficos e tal, que eu pelo menos, como aluno do Olavo, a gente fica um pouco distante da pessoa, né? Inclusive eu sempre tive muita vontade de conhecer o seu pai, mas nunca tive essa oportunidade, enfim. Sim, uma coisa que me fez lembrar é que, não que eu tive outro contato além desse, mas acho que o contato que mais próximo me aproximou, assim, dessa ideia mais de pessoa do seu pai, foi o filme do Josias Teófilo. E aí eu queria te perguntar, assim, 2 perguntas. Se você gosta desse filme, assim, já entrando mais para o assunto de cinema, o que você acha dele? E dentro das produções hoje atuais, o que é que você acha que a gente... Por exemplo, a gente sempre costuma dizer que é popularmente conhecido que o cinema atual, que as coisas estão ruins, que a arte, no geral, não tá nos seus melhores tempos. Mas, assim, na sua opinião, existe algo que a gente pode tirar de tudo isso? Do que é que você gosta, assim, das coisas que são mais da atualidade? Olha, assim, eu acho que o filme do Josias ficou muito bem feito, ficou um negócio muito bem feito mesmo, né? Até com os poucos recursos que ele tinha lá na hora, né? Na época, inclusive foi essa época que eu fui visitar meu pai, né? Ele estava filmando lá e os caras estavam filmando, e aí até o Josias virou e falou, porra, Davi, eu posso filmar você, as crianças aí, a Stephanie, tem algum problema? Eu pergunto para ela e tal, se pode filmar você. Eu falei, pode, cara, nem é minha casa, a casa do meu pai, se ele deixou, então quem sou eu para proibir? Né? E tanto que ele já aparece, ela tem umas pontas lá que a gente até aparece no filme, né? E o documentário ficou muito bem feito, ele tenta colocar, assim, um tanto, eu acho que daquilo que meu pai queria buscar, você entende? Daquilo que ele queria resolver, tá? Talvez nem tanto resolver, mas alertar, basicamente, para uma certa problemática que existe nas pessoas, tá? Meu pai percebeu uma coisa muito cedo,
tá? Quando ele era bem jovem, ele percebeu. Logo quando ele começou a estudar, ele percebeu que haviam algumas pessoas no mundo, tá? E pessoas que ele conhecia, tá? Que tinham uma tremenda capacidade de entendimento sem nenhuma justificativa, não havia nenhuma explicação do porquê que a pessoa tinha aquilo, né? Então, como é que a pessoa tem esse conhecimento sem ter estudado sobre esse assunto? Então ele percebeu que é o seguinte, não, peraí, existe uma forma de conhecimento que pode ser adquirida, que é através puramente da intuição. Que o indivíduo ele intui sobre algo e ele simplesmente sabe falar sobre aquele algo. Muitas vezes pode faltar o quê? Uma certa descrição detalhada desse algo, porque este mesmo indivíduo muitas vezes não tem o conhecimento para se expressar de forma devida, né? Mas não dá para negar que a pessoa sabe das coisas, né? E meu pai reparou que minha mãe era uma pessoa desse tipo, mas que ele não era, né? Então ele falou, pô, peraí, como é que pode uma coisa dessa? Então eu tive que aprender um jeito. Então no decorrer dos anos, tá? Meu pai foi desenvolvendo um jeito para chegar a mais ou menos ao mesmo resultado. Isso é, conseguir adquirir o conhecimento através do esforço, de certa maneira, tá? E não através de uma coisa assim, basicamente que percebida, que intuída, né? Em resumo, tá, a gente pode dizer que é o seguinte, tá, foi uma percepção assim, não, peraí, verdade não é aquilo que a gente diz, tá, verdade é uma coisa que a gente reconhece, né, não é a verdade, não, eu raciocinei aqui, eu cheguei à verdade, não, isso aí não é bem assim, não, tá, em geral, quando a gente raciocina sobre essa verdade, a gente chega só num pedacinho dela, né, não, verdade mesmo é aquilo que a gente reconhece, não aquilo que a gente define, né, pelo menos vejo uma coisa assim, e eu acho que ele via um tanto disso daí, né. Mas ele pensou e falou, pô, peraí, eu não posso chegar e simplesmente falar isso para as pessoas de uma forma desse jeito, assim, tão direta, que ninguém vai entender porra nenhuma. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que montar toda uma linha de explicação, isso é toda uma narrativa, todo um discurso tem que ser construído em cima disso, para que eu possa expressar isso daí, né? Vamos dizer que, de certa forma, esse tipo de conhecimento, ele existe, né? Ele é real, isso não é uma fantasia, né? Eu acho que, em parte, o filme do Josias, em alguns momentos, eu não lembro aqui exatamente que momento específico, já faz alguns anos que eu assisti, né? Mas, em parte, a gente consegue ver isso daí. Que, mais ou menos, é essa preocupação, tá? Que meu pai tem, né? Então, em parte, isso daí eu achei o filme legal, eu achei ele interessante isso daí, né? Foi um filme até que bem aceito por muita gente, mesmo quem não gosta do meu pai, teve que falar, porra, o filme é bem feito, está muito bem ajeitado, o Josias fez um bom trabalho ali, não vou negar isso daí de jeito nenhum, né? O Mauro tava lá, foi lá que eu conheci o Mauro e tal, pô, Mauro, gente boa pra caramba, irmãozão nosso aí, super amigo nosso, né? Então, assim, eu achei que foi um negócio legal, né? Agora, assim, quanto à modernidade, assim, do cinema na modernidade, né? O problema é que, assim, eu acho que as pessoas redescobriram o potencial ideológico do cinema, né? Foi um potencial que ele foi, vamos dizer, descoberto pelos nazistas, né? Foi os nazistas que descobriram isso daí. Não, pô, o cinema é uma ferramenta de manipulação de massa. Então, vamos usar, né? Fazendo aqueles gigantescos documentários mostrando o poderio nazista e tal, e espalhando esses documentários para o mundo inteiro, né? Isso é, todo mundo inteiro ficava se cagando nas calças, que falava, mano, esses nazistas são super poderosos. Tudo porque era uma manobra de marketing, né? Então, não, o cinema é uma ferramenta de propaganda e de disseminação de ideologia, de força e ideologia, no caso ali, né? Então, isso, depois de um certo tempo, isso foi meio que esquecido, né? Veio muito cinema independente, muita coisa assim, muita gente fazia um filme e aí a coisa ia para frente, o filme acabava sendo legal, sendo bem interessante, sendo mostrando alguma lição de valor, alguma coisa que vale a pena você assistir, né? E isso ficou meio perdido durante um tempo. Só que o mais para frente, isso nós vamos dizer, na última década, né? Isso tem mudado. Né, mudado para mim assim de forma bem violenta. Isso é, todo filme há uma insistência dos caras colocarem pelo menos algum pontinho de alguma ideologia, de algo que eles querem fazer as pessoas engolir, assim, custe o que custar, né? Alegando que é uma espécie, não, isso aqui vai fazer bem para as pessoas, é uma penicilina, né? Só que é uma penicilina, né, com, assim, vianal que o cara vai ter que colocar. Então é na mala que tentam enfiar na pessoa, né, de uma forma, assim, bruta, que incomoda. O cara fala, não, cara, eu não quero fazer isso aí, eu não quero ouvir isso daí, eu não quero colocar meus filhos para ouvir isso daí, né? Então é preocupante isso daí, é muito preocupante, porque isso, assim, isso está escalando cada vez mais.
ficando cada vez pior, não está ficando melhor isso daí. Isso é por mais que muitos grupos tentem falar, olha, tem que fazer coisa melhor, tem que fazer coisa melhor. Não, a gente não está ganhando, está perdendo. Não tem como ganhar de uma máquina gigantesca como seria, vamos dizer, a indústria do cinema. Não é fácil você ganhar disso daí. Isso é só no decorrer do tempo, tá? A partir do momento que as pessoas perceberem a desgraça, talvez. Quando tudo estiver destruído, quando tudo estiver acabado, né? Aí as pessoas, bom, aí agora talvez a gente tenha que fazer diferente, né? Mas mesmo assim, vez ou outra, a gente cata lá uma ou outra produção que você fala, opa, da onde veio isso daí? Né? A coisa de repente, pá, aparece no filme, você assiste e fala, pô, esse filme é bom, esse filme não é ruim, não. Né? Não vou conseguir citar nenhum agora, porque faz assim um bom tempo que eu não vejo o filme na modernidade. Né? Estou tentando assistir uma prestação, né, agora mesmo, está até pausado aqui o filme no meu computador, né, que é um desses filmes de super-herói, anti-herói, né, aquele Morbius. Né? E o filme está uma porcaria, cara. Tá Você entendeu? O filme ele não tem nada. Ele não tem nem, até agora, não teve nem a ideologia via anal. Não teve nem isso. Né? Você fala, cara, que filme chato, cara. Então tá muito ruim. Né? Mas, bom, sempre pode aparecer uma coisa um pouquinho melhor. Aproveitando ainda esse assunto de cinema, inclusive aproveitar para fazer uma propaganda do seu curso. Eu não sei se você está pretendendo, eu sei que você reabre de tempos em tempos, né, as inscrições dos seus cursos. Eu fiz a matrícula na primeira turma do curso de cinema e foi maravilhoso. Inclusive estou querendo reassistir algumas aulas por agora. Enfim, se você estiver pretendendo reabrir num tempo curto e quiser falar para o pessoal ou não sei como é que está isso, antes de eu fazer a pergunta. Vamos reabrir sim. Pretendemos aí, eu acho que talvez, não sei, aí eu estou chutando, hein, ó. Talvez, eu acho que no próximo mês, tá? Talvez, acho que no próximo mês ou no final desse mesmo, que eu não sei, agora é dia o quê? Dia 2? Dia 3? 3, Dia 3. Eu acho que talvez esse mês mesmo ou no próximo mês, né? Estão acertando alguns detalhes, tem algumas aulas que ficaram faltando para ser gravadas, então eu já estou aqui com uma meia dúzia de aula gravada, né, que a gente vai liberar, que eram as aulas com professores convidados, né? Então tem a aula do Luiz Branco, né? Chamam o Thales para gravar uma aula também. Né? Legal. O Thales gravou uma aula, ficou bem legal a aula dele. Né? No dia eu até falei, caramba, não quero gravar, que eu tô com a cabeça de mingau, cara, eu não tô conseguindo pensar em nada. Né? E aí ele começou a falar, eu me empolguei, eu falei, pô, tá legal, gostei. Então ficou uma aula bem interessante também. Né? E vão ter coisas novas, e vai ter materiais novos também dentro do curso. Então pretendemos reabrir sim, com certeza. Tá bom. Pode ser que quando esse podcast saia, as inscrições, na verdade, já estejam abertas, né? Vai demorar um pouquinho ainda para lançar. Então, fique de olho aí, pessoal. Se quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, as inscrições já estiverem abertas, porque eu tive a experiência de fazer o curso quando ele foi lançado e é realmente muito bom. São muitas aulas boas, tanto com o Davi quanto com vários outros professores convidados. E aproveitando esse assunto de cinema, eu queria perguntar para você, Davi, vê-se muito hoje uma como é que eu posso dizer? Uma defesa de determinado tipo de cinema, sobretudo na medida em que ele contribui à tal da formação do imaginário. E aí, nesse sentido, então, a gente estaria se utilizando do cinema, sobretudo a partir de um viés, por assim dizer, conteudista, como algumas pessoas gostam de classificar, e aí as pessoas que vão mais para o lado esteticista da arte pela arte e tal, dizem que não, a arte não pode ser um fim utilitarista, a gente tem que apreciar também a beleza da forma e não só do conteúdo. Como é que você vê essa relação entre uma estética pura e um outro lado que tenderia a uma ideia mais utilitarista? Como é que você equilibra esses dois polos aí no caso do cinema? Eu acho que depende, né? Eu acho que, sei lá, cada coisa vai ter a sua serventia, né, no seu determinado momento. Por exemplo, um filme que é um filme assim, esteticamente bonito, mas eu acho um filme chato pra caramba, tá? É Dr. Zhivago, né? É um filme, não sei se vocês já assistiram esse filme, né? Me esqueci o elenco, esqueci tudo isso daí, já faz muito tempo, mas era um filme muito bonito, com uma trilha sonora, imagens, ele tem umas coisas muito bonitas, o filme, né? Mas o filme, assim, deu uma história besta, medíocre pra caramba, um negócio chato pra caramba, enjoado pra burro e tal, né? Já um filme que, por exemplo, que mistura, tá, esses dois pontos, é uma estética, tá, com um conteúdo de história muito bem, tá? É um filme dos anos 90, acho que 95 ou 94, chamado Depois da Chuva, né?
É um filme japonês que foi um roteiro escrito pelo próprio Akira Kurosawa, de um filme que um projeto que ele nunca realizou. Ele morreu antes de realizar esse filme. E aí, nos anos 90, alguns alunos dele se reuniram e falaram, puta, vamos fazer esse filme aí. Né? Então é um filme que ele junta as duas coisas. Né? Ele vai ter assim, um tremendo conteúdo, filme, tá? E também uma estética maravilhosa. É um negócio muito bonito. Isso é cada parte do filme, assim, parece um quadro. Tá? Uma coisa assim, não, puta, eu tiro isso aqui, eu penduro na parede. É uma imagem que eu quero ficar vendo. Né? Então, assim, eu acho que, de certa forma, cada lado ali vai ter a sua serventia. Né? Hoje em dia, né, muito do que acontece, isso desde a minha época, isso já começou. Quando eu era criança, né, já começaram a dar aquela ênfase nos filmes devido aos chamados, hoje em dia, né, de efeitos visuais. Né? Então, o filme ele tem que ter, na minha época, efeitos especiais. Então, a gente assistiu Star Wars, assistiu Super-Homem, quando estreia no cinema. Né? Super-Homem saiu em 78. Aqui no Brasil demorou, chegou em 81, por aí. Né? Eu era pequenininho, eu fui no cinema, fiquei maravilhado com aquilo. Né? Ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Pô, cara, os caras fizeram uma pessoa voar. Realmente, isso aconteceu. Né? Então, a partir de alguns desses filmes, como Star Wars ou Super-Homem, né, isso, assim, começou a ser um destaque muito grande dentro da população. Né? Então, assim, boa parte da minha geração cresceu buscando isso nos filmes, né? Porque achava isso muito legal, isso muito divertido. Né? E boa parte dessas pessoas trabalham, né, nessas mega produções hoje em dia. Você vê, os caras vão bater idade comigo, se um pouquinho mais novo ou um pouquinho mais velho. Né? Mas não vai ter muita diferença. Porque são pessoas que cresceram com essa ideia aí. E isso tomou, assim, totalmente os filmes. Então, tudo gira em torno disso daí. Né? Portanto, assim, no final das contas, eu acho que essa foi a parte do cinema que mais desenvolveu, né? A parte de efeitos visuais. Né? Para chegar ao ponto de, hoje em dia, nem maquiador mais, essas coisas não precisa de nada disso daí. Às vezes nem figurino. Né? Não, põe uma roupa verde aí que só no computador a gente resolve tudo. Foi na CX, a gente resolve tudo. Você entende? Então, no final das contas, você até perdeu assim, um certo valor artístico do trabalho. Né? Você cata aqueles caras lá que fizeram lá os bonecos lá do filme Alien. Você cata o trampo dos caras, a genialidade dos caras. Então, assim, envolvia ainda algum trabalho de mão de obra, um certo desafio diante daquilo, tá? Para você tentar representar algo na tela. Né? Ou aquele filme lá, A Coisa, né? Ou The Thing, né? Dos anos 80 também, né? Que os caras usavam material orgânico para fazer, não avisavam os atores das cenas que iam filmar, para os caras fazer cara de surpreso. Então, tudo isso você tinha ainda mais no cinema, um pouco mais disso daí, né? Que ainda assim envolvia um certo trabalho, uma mão de obra pesada. Né? Hoje em dia não precisa de porcaria nenhuma, você não precisa nem saber atuar. Você entende? Então, assim, acabou, o negócio assim, está totalmente destruído. Né? Às vezes você acha, de fato, em cinema independente, filme de internet, né, você acha lá, pô, mano, esse filme foi bem feito pra caramba, né, porque ele envolveu ainda alguma mão de obra, ele envolveu algo assim de algum valor, né, o trabalho de alguém, né, a realização de alguém, a genialidade dessa pessoa, né. E assim, as grandes produções não, elas só giram em torno dessa questão, ou ideológica ou puramente visual, né, de efeitos visuais, né. Sim. No final das contas, na minha forma de ver, isso é uma coisa meio emburrecedora na visão das pessoas, porque acaba emburrecendo a pessoa. Você entendeu? A pessoa começa a ver ali todo um trabalho imaginativo que ela poderia ter complementar da ausência que falta naquilo, que seria a função primária da imaginação, seu camarada não tem. Você já está tudo imaginado para ele. Cada mínima folha já está imaginado para ele. Isso aí não precisa nada, ele não precisa forçar nada na cabeça dele. Então, aqui é um negócio que entra na cabeça do cara e ele nem se toca direito. Né? Em geral, isso acontece muito. Né? A criança vai assistir um filme e tal. Quando termina o filme, você fala para ele falar a primeira cena, ele já não lembra mais. Né? Porque tanta imagem, tanta cor, tanta coisa que ele já não lembra mais. Né? Faz um resumo da história aí. Ele não consegue fazer. Né? Então, é uma coisa que no final acaba emburrecendo a pessoa, porque assim, realmente a pessoa ela também não faz o trabalho dela como espectador. Você entende? Ela não complementa aquilo de nenhuma maneira. Né? Então, assim, eu acho trágico, bicho. Eu acho que, assim, que, de certa forma, isso é trágico, o que estão fazendo. Tá? É uma destruição. Tá? Vão destruir com as pessoas, como já estão destruindo, vão destruir muito mais. E, principalmente, através dessa linguagem, né, do cinema, da televisão, isso é da própria internet, da comunicação de forma geral. Né? Vão destruir. Sim. Deu para entender?
Sim, me parece que os filmes mais antigos, eu gosto de assistir alguns, por eles não terem esses elementos tão visuais e que, enfim, te norteiam tanto, te preenchem tanto, você só tem a história. Então você precisa construir uma boa história para a pessoa ficar ali assistindo e, enfim, ser imersa naquele conteúdo. Então, enfim, isso faz muito sentido mesmo. E falando um pouco sobre astrologia, a gente entrevistou o Marcos Monteiro também e a gente fez essa mesma pergunta e a gente queria ouvir de você. Como que é a sua relação com o catolicismo, a sua religião e a astrologia? A gente sabe que popularmente na cabeça das pessoas essa coisa é um pouco confusa, um pouco nebulosa. Como que é isso na sua vida? Bom, assim, primeiro o Marcos é um cara super ponta firme, mano. Gosto demais do Marcos e é um cara que sabe muito mais de astrologia do que eu, né? Isso é, vamos dizer o seguinte, na parte assim de conhecimento extensivo das possibilidades que a astrologia pode oferecer, ele tem, cara, assim, um conhecimento do caramba, tá? Não assim, no cá entre nós, assim, não negaria, tá? Assim, a possibilidade de no decorrer dos anos, aqui 20, né, 30 anos, você entende, o Marcos realmente redefinir a forma de uso da própria astrologia, tá? Não nego isso. A capacidade dele é tremenda, né? Então, isso seria o primeiro ponto aí para falar dele, né? Esse ponto aí, né? E assim, para mim, tá um negócio assim, primeira coisa, tá? O que a igreja condena na astrologia é o quê? É o uso dela como ferramenta de prever o futuro. Se você tentar prever o futuro, tá? Através de um código astrológico. Isso ela condena, tá? O uso da astrologia, ou o conhecimento da astrologia, tá? Como uma ferramenta, tá? Do indivíduo se conhecer e conhecer aos seus semelhantes, não tem nada contra, não é nada dito contra isso daí, né? Mesmo porque a própria Igreja Romana usou isso daí e abusou da astrologia até não mais poder. Isso até pouquíssimo tempo atrás era muito comum, né? Você cata lá no caso da Catedral de São Bento, de São Paulo, você tem um zodíaco pintado, né? Você tem as imagens dos apóstolos, né, que são imagens enormes, coisa de 2 metros de altura cada imagem, tudo esculpido em madeira, né? Atrás da imagem tem um signo e uma casa, né? Então isso era associado. Por quê? Porque é uma visão simbólica, né? Isso é uma visão simbólica, ela significa o seguinte, não, peraí, existe um significado por trás disso, é o significado que vale, não é isso aqui que você está vendo, né? Seria mais ou menos que o seguinte, tá? Da mesma forma, tá? Sei lá, Jesus ele ensinava os discípulos como? Através de historinhas. Ele contava historinhas para aquelas pessoas. Então aqui tem a parábola, né, do camarada dos talentos, aí você vai ter das ovelhas, você vai ter todas essas parábolas. Você imagina se as pessoas falassem, não, ele está contando só uma historinha. Se as pessoas se apegassem às palavras que ele estava dizendo. Não são as palavras, mas é o significado daquilo que ele está dizendo que é importante, né? A forma que Jesus tinha de ensinar os discípulos era através da forma do significado de algo, não a letra da coisa, não a letra da lei. Não, isso aí o judeu já fazia. Isso aí você cata lá na lei judaica, não, é a letra da lei, é a letra que vale. Pouco importa o significado disso aqui, ou pouco importa as variantes que podem acontecer diante deste mesmo mandamento. Por isso que os caras tinham lá, sei lá, 10 mil mandamentos, sei lá quantos mil mandamentos os caras tinham. Você entende? Então, Jesus não, ele coloca a coisa assim, não, no significado. Tá? Aqui não é a letra da lei. Então, é o significado disso daí. Então, quando a gente vê a astrologia, é mais ou menos com os mesmos olhos que a gente tem que ver. O cara não pode ver uma coisa fechadinha ali. Não, uma coisa aqui, ó, é um código matemático, tá? Que nós aqui é um número. Não é um número. Você entende? Ele tem um desenho de um número, mas o significado dele não é o significado de um número. É mais extenso do que isso daí. Né? O uso da astrologia que eu tive para mim, foi exatamente para isso, para me conhecer melhor e conhecer aqueles que estão em volta de mim. Isso é, de certa forma, entender melhor as problemáticas que as pessoas vão ter. Assim como eu tenho os meus problemas também, as minhas dificuldades. Você entende? A gente tem que entender que o ser humano, ele não é uma coisa feita em massa. Né? Deus não tem uma fábrica de almas humanas e ele faz todas as almas exatamente iguais. Não, Deus não é comunista. Ele não é igual. Não, tudo igual para todos. Não é assim que funciona. Você entende? A gente percebe isso daqui na própria vida. Por que Deus oferece mais misericórdia para uns e para outros ele oferece menos? Por que ele faz isso? Bom, só ele vai poder responder.
né? Isso vai estar de acordo com a alma de cada um, né? A astrologia, tá? Na minha forma de ver, ela seria que basicamente que uma fotografia do interior do indivíduo. Então, através desta fotografia, a gente pode identificar algumas características desse indivíduo. Ressalto de novo aqui, não são características matemáticas. Não, você tem esta posição, então você é assim. Não. Olha, você pode ser tanto assim ou assado. Tá? A coisa ela vai variar dentro de uma margem, tá? Que também vai estar sujeita ao que? A forma de educação do indivíduo, aonde ele cresceu, né? As experiências que ele teve na vida, tudo isso vai influenciar e vai moldar mais ou menos aquelas características. Por isso que não é todo mundo igual, né? Tem um amigo nosso aqui que ele tem trigêmeos, né? E os três têm o mesmo mapa. No entanto, um é diferente do outro, completamente diferente. Ah, como é que a astrologia explica isso aí? Não, mas ela explica isso aí, ela fala exatamente isso. Então, olha, você tem tal posição, isso pode se manifestar tanto de um jeito quanto de outro jeito, tá? Mas nunca vai fugir muito de uma margem, tá? Então, é assim que eu uso a astrologia, tá? E é isso que eu tento explicar para as pessoas. Isso é, não, peraí, o significado da coisa. Então, neste significado, você tem uma margem de flexibilidade, tá? E você vai ter que trabalhar e vai ter que tentar entender dentro dessa flexibilidade no decorrer do tempo, né? Então, pô, meus filhos, eu cato o mapa dos meus filhos, no decorrer do tempo, vamos ver como é que isso aqui vai desenvolver. Se eu percebo aqui, pô, isso aqui não está se desenvolvendo bem, ele vai sofrer muito. Pô, como é que eu posso ajudar ele? Ele parar de fazer isso daí. Vai ser o melhor para ele. Entende? Ele que vai sair ganhando com isso daí. Tá? Então, de certa forma, como uma ferramenta desse tipo, a astrologia ela é uma coisa bem útil. Tá? É uma coisa bem útil, assim como um martelo é útil, tá? Em uma marcenaria. Você entende? Então, é dessa forma que eu encaro a coisa. A gente até quis fazer essa pergunta também porque a maior parte, sem dúvida alguma, do nosso público é católica. E a gente sabe que tem um grande preconceito, né, com relação a isso, essa relação entre astrologia e catolicismo, por mais que o próprio Olavo, ao longo de toda a obra dele, tenha falado muito a esse respeito, tenha tentado tirar um pouco do preconceito das pessoas, ainda assim a gente vê que existe muito isso hoje, né? E é muito interessante ouvir você falando disso também, já que você é católico. Ainda sobre esse assunto, você tem um curso sobre astrologia, além de você ler mapas e tal, você também tem aquele curso Astros e Mitos, né? E seria legal que você falasse um pouco pra gente, assim, a mitologia também é um assunto que me fascina muito e que eu acho que fascina boa parte das pessoas que estão ouvindo aqui a gente. Qual é a relação que você vê exatamente entre astrologia e mitologia, a ponto de você ter feito um curso sobre esse tema? Isso daí começou com a minha mãe, né? Então eu falei, minha mãe que educou a gente foi minha mãe mesmo, entendeu? Isso, eu gostava muito, ela tinha uma coleção, tá? Acho que no meio da editora Abril, né? Que era uma coleção de mitologia, de vários contos de mitologia. Tinham várias imagens, fotos da Grécia e tal. E desde pequenininho eu sempre fui muito apaixonado pela Grécia, eu sempre gostei, sempre achei muito bonito. Tudo que eu via de foto da Grécia, eu falava, cara, um dia eu quero ir para lá, eu quero ver esse lugar, eu queria ver. Infelizmente, nunca pude ir, pelo menos até agora, nunca pude ir para ver como é que era aquilo. Então, eu comecei a aprender a ler, me esforcei para aprender a ler aquele conjunto de histórias. E quando eu comecei a ler aquelas histórias, às vezes eu comentava com a minha mãe, eu falei, pô, mãe, mas esses gregos eles eram todos uns burros, porque eles adoravam os deuses, que era tudo, nossa, eles eram tudo invejoso, ruim, cruel, vingativo, eles eram todos uns pagãos, mãe, isso aí era coisa de doido, isso aí não pode não. Aí ela virou para mim e falou assim, não, filho, é o seguinte, na verdade, todos esses contos e o comportamento de todos esses deuses, e falou, é tudo comportamento humano, filho. Cada uma das características que eles têm são características humanas, tá? Eles só são representados em historinhas de forma isolada. Então, você cata cada uma dessas características e você expressa, conta uma historinha, para falar como que aquela característica específica ela vai se manifestar no decorrer do tempo, né? Eu não entendi direito isso daí, mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Isso é no decorrer do tempo, né? Li bastante, muita coisa de mitologia, né? E aí comecei de pouco em pouco a associar. Você cata lá pelos, vamos dizer, os 7 planetas, que seriam os sete deuses mitológicos principais, né? Na linguagem romana, então seria Júpiter, né? Júpiter, Vênus, Saturno, Marte, Mercúrio, Sol e a Lua. O Sol e a Lua seriam Apolo e Diana, você entende? Então, quando você cata a história dessas
vamos dizer, divindades míticas, você entendeu? Isso são características, entendeu? Isso não, aquela historinha ela tem um significado. Você tem que pegar o significado, e é o significado que você usa para aplicar na astrologia, né? Assim, para mim sempre foi uma coisa natural. Quando eu falava de astrologia com o pessoal, eu falava desse jeito, né? E o pessoal ficava assim, meio com cara de bunda, falava, puta, cara, do que você tá falando, cara? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu falei, porra, cara, o pessoal não sabe disso daí, mas eu nunca tinha cogitado a ideia de ensinar isso daí, de ler mapa de ninguém, nem nada. Quando veio a pandemia, né, isso é, os correios fecharam, né, e as lojas não tinham matéria-prima. Eu não podia fazer marchetaria, não podia fazer brinquedo, não podia fazer nada, porque não tinha nem como enviar e nem como comprar material. Falei, cara, a gente vai morrer de fome. Eu falei, agora a gente vai se ferrar, você entendeu? Aí tem um amigo meu, né, que é o Moreno. O Moreno estava aqui em casa, ele falou, cara, por que você não faz um negócio aí associando a astrologia com a mitologia? Ele falou, nunca vi isso, cara, nunca vi. Ele falou, o Gugu nunca falou disso daí, cara, isso é novidade para mim, né? Eu nunca ouvi falar disso aí. E o Moreno é aluno do Gugu já há vários anos, né? Eu falei, tá bom, né? Vamos lançar. Aí a gente lançou, né? A coisa deu certo, a coisa funcionou, até virou moda, e um monte de gente começou a fazer também, não, vamos fazer também, tá vendendo, então vamos lá, né? Mas a ideia era o seguinte, era a gente conseguir pagar as contas e sobreviver. E de fato deu. Durante a pandemia a gente conseguiu sobreviver graças a isso. Graças a Deus essa oportunidade surgiu. E aí a gente começou, falei, não, tá, então vamos começar a ler mapa. Tá? Só que eu nunca tinha feito isso antes, assim, em massa, né? Isso é uma quantidade dessa. Agora já, cara, já deve estar o quê? Acho que umas 1.200 pessoas, mais ou menos. Caramba! É muito mapa, você entende? Todo dia eu leio mapa. Isso é de segunda a sexta, todo dia tem ler mapa. E sábado, às vezes, tem a presencial, que é aqui em casa. Né? Alguma pessoa que mora aqui ou que vem de longe para ter uma presencial aqui. Né? Então, isso, de certo modo, tem ajudado as pessoas dentro da própria prática religiosa. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Olha, não dá, tá, para desvincular, tá, a leitura de um mapa natal de uma religião. Você tem que ter. Tem que ter uma religião. Tá? Isso é, a religião é muito simples. Ela vai te dar um código, uma sequência de mandamentos que você tem que viver a sua natureza dentro desse código. Não adianta você falar, não, eu vou viver aqui do meu jeito, de qualquer forma. Não, não é assim. Entende? Isso não funciona, isso não dá certo. Uhum. Tá? Eu acho que muito por isso que a astrologia ficou mal falada, ficou mal vista, pelo fato de tentar desvincular uma coisa da outra. Não, não tem como desvincular, é impossível. Então seria, acho que mais ou menos isso daí que acabou acontecendo. Né? Então aí eu fiz esse curso aí tentando mais ou menos que associar. Então eu basicamente contava lá uma historinha ou falava sobre uma historinha, né? E eu falava, ó, então essa historinha aqui, ela tem esse significado que é associado com tal signo, com tal casa, é assim que se manifesta, vai ficar entre isso e aquilo, dando para as pessoas uma visão um pouco diferente do tema. Isso é, não busque na astrologia, isso é um código matemático de resultado, porque não é assim que ela vai funcionar. Você entende? Sim. Deu para entender isso aí? Deu. E aí, então, você fez esse curso até com o objetivo de que, na sua experiência pessoal, uma coisa ajudou a clarear a outra, e você queria que isso ajudasse a clarear a experiência das pessoas também, quer dizer, os mitos te ajudaram a entender melhor a astrologia e vice-versa. Exatamente. Tanto que muita gente falou, cara, eu nem sabia, eu nem achava que era sério esse negócio de astrologia. Ele falou, quando você falou desse jeito, ele falou, eu entendi do que se tratava. Eu entendi para que servia. Você entende? E aí, quando você começa realmente, você caça lá o mapa natal do indivíduo, você começa a explicar aquelas posições para o indivíduo, assim, 98% das vezes a pessoa fala, puta, eu sou assim mesmo, cara, é isso que eu faço. Agora, por quê? Por que eu sempre vou cometer, assim, necessariamente as mesmas falhas? É uma coisa cíclica, que eu sempre faço isso daí, né? Aí eu tento explicar, eu falo, olha, é por causa disso. Então você tem que se afastar desse aspecto que você vive e tentar viver aspectos mais gratificantes, melhores, tá? Mas nunca um ponto de partida de que o indivíduo ele vai viver esses aspectos gratificantes para si mesmo. Não, ele tem que viver para o outro. Deus não criou a gente para que a gente viva para a gente mesmo. Deus criou a gente para que a gente viva pelo nosso próximo, sempre. Uhum. Isso é a coisa mais importante. Assim como, vamos dizer o seguinte, como Deus age. Se Deus não vive para ele, se a gente pode falar que Deus está vivo, se é vivo, a vida de Deus não é vivida para ele mesmo, para as próprias ambições dele. Deus vive o quê? Para servir a gente. Ele serve a gente se oferecendo para a gente, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então esse é o exemplo, esse é o caminho.
Você entende? Isso é como ele nos criou a sua imagem e semelhança, isso é o nosso papel, seria o quê? Primariamente, imitá-lo. Né? Vou imitar ele na bondade dele, na misericórdia dele. Né? Então você cataria o quê? Esses pontos assim mais, vamos dizer, salientes e mais fortes no mapa, que são assim naturais para o indivíduo, fala, pô, divida essa natureza com o seu semelhante. Você entendeu? Começa com os que estão pertinho de você, tua família, teus amigos, você entendeu? Colegas, amigo de trabalho, todo mundo, e até desconhecidos. Você entende? Isso é para que a pessoa busque, dedique a vida dela a melhorar. A vida não pode ser um tormento, você entendeu? Para o indivíduo, que é o seguinte, então, pô, a minha vida se trata, vai na melhor das hipóteses, de combater os males da própria alma. Não, meu filho, não vai combater os males da sua alma, meu filho, isso aí vai ser inútil. Me fala um santo que ficou santo combatendo o mal em si mesmo. Todo santo ficou santo fazendo o bem, filho, você entendeu? O caminho é outro. Né? Não adianta se dedicar para uma coisa que não está na nossa natureza. Quem destrói o mal é Deus, é Ele que faz esse trabalho. Agora, ele vai fazer esse trabalho, contanto que a gente não vai interferir, entrar na frente dele e falar, não, sou eu que vou fazer, sou eu que vou ganhar. Né? Então, assim, de certa forma, isso é nesse ponto, fazendo uma leitura do mapa natal por vamos dizer, por esse aspecto, por esse lado, você entende? As pessoas conseguem ali tomar um caminho melhor para si mesmos. Né? No decorrer do tempo, muitos voltam e falam, cara, tá beleza, cara, tá tudo funcionando bem, do jeito que tinha que funcionar. Entende? Isso não é que o indivíduo não vai sofrer mais, não é que o indivíduo vai ser feliz para sempre, que ele vai realizar todas as suas ambições. Não, mas ele entende que o propósito mais real dele, né, está na prática do bem. Então, eu tenho que me dedicar a praticar o bem. Você entende? E no decorrer do tempo, o mal naturalmente se afasta da pessoa. Ele se afasta. É natural. Né? Não há um combate. Não, bem contra o mal. Não há um combate. Não tem, ninguém combate Deus. Você entende? Aonde está Deus não tem mais nada. Só tem Ele. Você entende? Então, assim, não há uma necessidade disso. Não, se o indivíduo se dedica à prática do bem, você entende? Naturalmente, o mal vai sistematicamente se afastando dele. Deu para entender? E seria legal, inclusive, Davi, se você pudesse dar talvez um exemplo aqui ao vivo pra gente de, sei lá, a relação de algum planeta, em específico algum mito, de que forma esse mito esclarece o significado de determinado planeta. Sei lá, uma pessoa dá o meu exemplo para não ficar tão vago assim. Eu tenho Sol em Leão. De que modo talvez um mito que fale do deus Apolo ajude a esclarecer isso? Como é que você, enfim, se você puder dar uma palhinha pra gente, seria legal. Muito bem. Então tá, o Sol, ele seria basicamente a manifestação da inteligência criativa de um ser humano. É isso que ele vai manifestar. Agora, o que é a inteligência criativa do ser humano? A inteligência criativa do ser humano ela é um reflexo da inteligência criativa de Deus, porque a gente só consegue reconhecer a inteligência de Deus através da própria criação. Não, Deus criou a realidade do nada ele fez tudo isso. E, bom, a gente tem que, assim, realmente aceitar e falar, não, é necessário uma inteligência fora do comum, né, para se fazer isso aí. Isso é só Deus mesmo para fazer isso. A gente não tem a menor condição, né? Então, o ser humano, ele não vai ter algo igual a Deus, ele tem um reflexo, né? Então, essa inteligência, ela não vai se manifestar na criação das coisas. O ser humano não cria nada. Do nada ele tem, você entende? Mas o ser humano, ele consegue o quê? Transformar as coisas. Então, neste processo de transformação, ele pega algo e ele transforma em outro algo, né? Neste processo de transformação é que o ser humano vai manifestar o quê? A sua inteligência criativa. O quão criativo ele é nesse processo de transformação. Então, é nisso que representaria, tá? Para saber mais detalhes, precisaria saber a casa mesmo onde está este Sol em Leão. Mas eu vou falar só do signo, tá? Tá bom. O signo de Leão, a gente pode associar o signo de Leão, ou o equivalente que seria a casa 5, né, ao mito de Hércules, né? Então, o que seria Hércules? Hércules era aquele camarada que era super forte, né? Não, o Hércules é super forte, esse é o superpoder dele. Mas esse realmente era o superpoder do Hércules? Não, não era. Ele tinha também esse. Era mais ou menos assim que funcionava o poder do Hércules, o superpoder dele. Era assim, chegava um cara para ele, ô Hércules, estamos com um monstro lá do outro lado da Grécia, o monstro está matando geral, se dá um jeito no monstro, você mata ele? Claro, eu vou lá e mato, não tem problema nenhum. Tá bom, Hércules, então o que você precisa para ir matar o monstro? Ele, de nada, eu não preciso de nada, eu sou muito forte, eu vou lá, eu vou levar um porrete. Pego um porrete e vou lá, esmago o crânio do monstro, resolvido o problema. Aí Hércules chegava lá e, dava uma porretada na cabeça do monstro. Aí o porrete quebrava.
Não deu certo. Diante daquela situação, o que Hércules fazia? Qual que era o grande superpoder dele? Hércules conseguiu se reinventar naquele momento para superar um desafio imediato que estava diante dos olhos dele. Você entende? Então, a capacidade primária, tá, de Leão, do signo de Leão ou da casa 5, seria a capacidade que o indivíduo tem de superar os desafios diante dos olhos dele. Tá? Não são desafios a longo prazo, não, mas minha vida, daqui 20 anos, isso aqui é um desafio de 20 anos. Não, não tem isso. É o desafio que está na cara dele. É aquilo que ele enxerga e fala, pô, isso aqui é um desafio, de certa maneira, eu tenho que me reinventar para que eu possa superar esse desafio. Entendi. É nesse momento que o indivíduo de Sol em Leão, ele vai conseguir manifestar a inteligência dele. Isso é a criatividade dele. Se ele não enxerga um desafio naquilo, ele quase que entra em depressão. Ele fala, não, cara, isso aqui não tem graça, isso aqui é muito chato, né? Tanto são pessoas que, assim, em boa parte das vezes, isso é trabalhos repetitivos, né? O cara fica no tédio, ele não gosta. Eu sou muito assim mesmo. De vez ou outra tem uma novidade. Não tem que ter uma novidade. Eu tenho que me colocar à prova para que eu possa me superar. Você entende? Então, isso que em parte, isso daí que se manifestaria aí a inteligência, né, do Sol em Leão, né? Para ser mais complementar a isso, seria necessário o quê? A casa onde está o signo, né? Entendi. A vivência do signo, ela é sempre uma vivência mais interior do indivíduo. E a vivência da casa, ela é mais exteriorizada, né? Então, aí teria que saber, para a gente saber uma coisa mais completinha. Mas deu para entender isso aí? Deu. Eu não sei a casa, se eu soubesse agora de cor eu falava. Mas bate totalmente. Eu funciono exatamente assim mesmo. A minha inteligência criativa, ela só funciona se eu tiver um constante estímulo de novidades vindo por aí, de desafios novos, sei lá, a partir do momento que aparece alguém com quem eu possa me comparar, eu quero ser melhor que esse sujeito, aí a minha inteligência funciona. Se não tiver isso, se não tiver um desafio, eu fico estagnado mesmo. É assim mesmo. E você, Ana? Quer ver também? Eu quero. Eu ia falar, mas eu falei assim, melhor não. Fala sobre o signo de Capricórnio. Capricórnio. Então tá. A mesma coisa na parte do signo, tá? Capricórnio, mitos em relação a Capricórnio, ele é um pouco mais complicado, tá? De ver e de identificar. Tem algumas coisas e tal, mas eu não vou levantar exatamente essas coisas. Então, mas eu vou falar sobre Capricórnio. Então, o que seria Capricórnio? Capricórnio seria, de certa forma, o que a hierarquia de poder, de forma geral, tá? Então, o indivíduo que ele tem só em Capricórnio, muito cedo ele percebe mais ou menos que na sociedade, existe aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Existe uma hierarquia. Nessa hierarquia existe uma escada. Uma escada que seria a ascensão ou o declínio do próprio poder humano, tá? Como o indivíduo, ele vai perceber, pô, mas essa é uma escada muito grande, quando eu falo sociedade, isso é o mundo inteiro, é muita coisa, né? Então, assim, não tem como eu entender essa escala de poder de forma total, né? Mas, em geral, ele vai ter uma certa noção vamos dizer, de problemas sociais, de certa forma. Ele sempre vai querer ver isso daí, ele vai ter uma certa curiosidade nisso daí, né? Então, o que o cara vai fazer? O que a pessoa vai fazer? Normalmente, ela o quê? Ela reduz essa cadeia hierárquica e ela fragmenta essa cadeia. Então, ela vai ver o seguinte, não, tá, a família é uma hierarquia, o trabalho é outra hierarquia, os amigos são outra hierarquia, e assim por diante. Cada um desses setores da sociedade, da vida dele mesmo, ele vai encarar aquilo mais ou menos como se fosse uma hierarquia, tá? O indivíduo que tem o Sol em Capricórnio, a partir do momento em que ele entra em uma determinada hierarquia, ele mais ou menos que intuitivamente, ele sabe quem é que manda ali e quem é que obedece. Quem é que está em cima e quem é que está embaixo, tá? Ele consegue mapear isso daí de forma intuitiva, tá? E, em geral, ele parte do princípio seguinte, tá? Se eu sei ver toda essa hierarquia, se eu sei ver quem manda e quem obedece, só pode ter uma conclusão. É porque, na verdade, sou eu que mando mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir nesta cadeia hierárquica. Não é à toa que indivíduos capricornianos são conhecidos, tá? Porque eles têm uma certa facilidade de ascensão profissional. Nas hierarquias, vamos dizer que a mais estabelecida na sociedade, a mais rígida que o indivíduo vai ter, vai ser a hierarquia de trabalho. Porque essa vai ser a maior parte da vida dele.
Tá? Então, dentro dessa hierarquia, em geral, o indivíduo de Sol em Capricórnio ele vai ter uma certa facilidade de ascensão. Tá? De certa maneira, ele consegue ver uma forma mais fácil dele subir aquele degrau. Tá? Mas isso se ele tiver a ambição de subir. Porque se ele não tiver o menor interesse por aquela hierarquia, ele não vê a menor dificuldade de tratar aquilo como se não fosse absolutamente nada. Deu para entender isso daí? Sim, isso faz 100% de sentido. Muito bom. Deve trabalhar bastante. No resto do mapa, que a gente conseguiria identificar o quê? Os pontos mais vulneráveis e os pontos mais difíceis. Mas realmente, assim, cara, numa coisa pública, não vale a pena você levantar as fragilidades de um indivíduo. Não, você tem que levantar os pontos fortes. Né? Teve gente que já me perguntou em público, falou, não, mas como é que é aqui, ó, Saturno em tal lugar? Eu falei, bicho, eu não vou falar não, cara. Não, fala aí. Eu falei, cara, tá na frente da tua mulher, você vai ver, cara. Você brinca, cara. Eu falei, eu falo o seu, eu falo o dela também, tá bom? Aí um sabe do outro. Muito bom, muito bom. Falando um pouco sobre... Você tinha citado um pouco quando você foi falar do seu curso, de que na época da pandemia, acho que, não sei como é que foi isso, você pode falar? Como é que foi seu trabalho com a marchetaria? E também já ouvi você falando um pouco que no começo você era meio ruim, assim, não sei dizer. Como é que foi isso na sua vida? O que é a marchetaria hoje na sua vida? A marchetaria foi também assim, foi dessas situações, tá? Eu não sou o tipo de cara, né, que assim, não, pô, vou me empenhar numa coisa aqui, eu vou crescer e eu vou subir nisso daí. Não é esse tipo de caso, esse tipo de coisa. Eu gosto de inventar coisa, eu sempre gostei de inventar coisa, né? E toda vez que tentavam me ensinar uma coisa assim, de uma forma assim, meio regrada demais, eu tinha uma certa dificuldade para aprender. Né? Às vezes eu conseguia pegar um ou outro conceito daquilo, né? E com o tempo eu desenvolvia a minha própria maneira de fazer as coisas. Aí quando eu desenvolvia, aí ficava tudo bem, né? E assim, há muitos anos atrás, assim, um grande mestre da marchetaria é o Gugu, né? O Gugu que restaurou a técnica de marchetaria na nossa família, foi ele que levantou. Né? Minha mãe conhecia os conceitos, explicou os conceitos para ele devia ter acho que uns 13 ou 14 anos. Aí ele falou, cara, quer saber, cara, eu vou desenvolver esse negócio, né? Aí, na época, ele redesenvolveu uma marchetaria só geométrica, só em formas geométricas, né? Tanto que meu pai, ele tinha esses 2 quadros, foram os 2 quadros que o Google fez. Um ele terminou, que era um quadro pequeno, mais ou menos assim, uns 25 centímetros por 25 centímetros, né? Era uma estrela de 8 pontas, né? Com algumas outras formas geométricas, né? E o outro era uma outra coisa, que esse o Google nunca terminou. Meu pai tinha os dois, até nos Estados Unidos ele ainda tinha esses quadros lá, guardados. E depois disso aí o Google desenvolveu melhor a marchetaria. Ele começou a fazer imagens, esse tipo de coisa. Tem alguns quadros dele que estão espalhados por aí. Poucos, mas tem. Né? Acho que no Mosteiro de São Bento de São Paulo tem 2. Caramba. 2 quadros. Né? Que Pô, Opa, diga aí. Não, desculpa, só te interromper no meio, Davi, depois que você terminar esse breve relato, antes de você responder por completo a pergunta da Gabi, você podia também falar um pouquinho assim do que é a marchetaria em si, porque eu acho que tem muita gente que não sabe, né? Eu mesmo descobri por causa de você. Tá certo, tudo bem. Então vamos fazer aqui um espacinho aqui, um entre parênteses aqui, vamos lá. A marchetaria, hoje em dia, tá, ela é conhecida mais com a madeira, tá? Mas a primeira técnica de marchetaria feita na história, que se tem relato, né, se eu não me engano, acho que foi na Mesopotâmia, né? Os caras faziam com argila colorida. Então eles catavam vários massa de argila, moldavam elas em determinadas formas geométricas e depois encaixavam aquilo como se fosse uma espécie de mosaico, né? Aplanavam aquilo, né, num vaso ou no piso ou numa parede, né? E aquilo era passado por um polimento, por um tipo de polimento. No decorrer dos anos, isso principalmente com contato ali no Oriente Médio, entre Europa e Oriente Médio, foi desenvolvida uma técnica com madeira, que era mais eficiente, né? No tempo ainda, acho que se eu não me engano, do domínio do Império Otomano sobre a Espanha, né? Foi um período de desenvolvimento cultural muito grande, né? Para quem não sabe, né, quando a Espanha foi dominada lá pelo Império Otomano, tinha todo mundo lá, cristão, judeu e muçulmano, né? Você tinha igreja, mesquita e você tinha sinagoga.
E todo mundo estudava nas mesmas faculdades, buscavam no mesmo lugar, tinham debates, isso devia ser uma coisa incrível, né? Viver num período de desenvolvimento cultural assim. E nessa época, isso é de fato, alguns indivíduos, assim, eles conseguiram redefinir os padrões de marchetaria. Isso é tanto para o mundo árabe quanto para o mundo cristão, né? Tanto que você cata na época, você vai catar tipo até o ano 1300, 1400 por aí, você vai catar assim peças assim fantásticas de marchetaria, que você fala, cara, não acredito que os caras fizeram isso, né? Em geral, ela era feita com dois estilos com madeira, tá? Ou com madeira maciça, isso eram pedaços mesmo de madeira maciço, tá? Ou então lâminas de madeira, isso é folhas cortadas de 1 a 2 milímetros de espessura, tá? Então, dentro nessas folhas aí, você faz os desenhos, corta eles lá com um bisturi, né? Ou com uma serra muito fininha, né? E depois você encaixa isso daí para formar lá os desenhos, né? Hoje em dia, assim, eu me uso assim, um tanto de cada coisa. Tudo que é ferramenta que eu tenho, que eu falo, olha, desse jeito eu não consigo fazer com essa ferramenta, então eu parto para outra, né? Eu não tenho um único estilo só. Trabalho de tudo que é jeito, com tudo que é tipo de ferramenta que vocês podem imaginar, né? Então, ora é com o bisturi, ora é com a serra, né? Ora, até mesmo com o laser é possível você cortar algumas coisas, não dá para cortar muito porque ele queima, né? Então, madeiras claras, por exemplo, você não dá para você cortar com laser porque vai mostrar que foi queimado, né? Então, não fica legal, né? Mas algumas madeiras escuras você consegue cortar. Não todas, mas algumas sim. Então, basicamente, o que seria isso a marchetaria? Né? Ela tem um outro nome, se não me engano, acho que é intárcia, que é chamado, né? Mas isso seria um resumo aí, do que é marchetaria, né? Então, são várias pecinhas encaixadas em uma superfície, tá, para formar um desenho. Em resumo, é isso daí, né? Deu para entender? Claro, deu sim. Tá? Sim. Então, voltando lá. Aí, o seguinte, naquela época, uns anos depois, quando eu estava com uns 13 ou 14 anos, o Gugu tentou me ensinar a técnica dele de marchetaria. E eu não aprendi porcaria nenhuma. Dava tudo errado, tudo que eu cortava saía torto, não batia e tal. Eu falei, não, cara, quer saber? Eu nunca vou fazer essa merda, cara, não gosto disso. Nunca mais quero chegar perto dessa porcaria. Tá bom. Os anos se passaram, né? E aí a Stephanie estava grávida do Matheus. Né? Anos depois, muitos anos depois, eu já estava com 30 anos de idade, né? Mais de 30, 33 anos de idade. E a Stephanie ficou grávida do Matheus e eu estava assim, sem nenhuma expectativa. Falei, cara, não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu tenho que fazer para a gente se sustentar, para a gente viver. Né? E na época, a gente estava morando aqui em Curitiba. Né? A falecida mãe dela alugava um apartamento e cedeu um quartinho para que eu, a Stephanie e o Matheus a gente pudesse ficar. Né? Eu não tinha nem trabalho. Né? Aí um amigo meu aqui em Curitiba era dono de um restaurante e falou, cara, você tá foda aí a situação, cara, pô, arruma um trampo aqui pra você na cozinha, né, você trampa aí na cozinha e fica trabalhando aí. Eu falei, beleza. Comecei a trabalhar ali, né, e na época também eu fazia todo o trajeto de casa, do apartamento até o restaurante, eu fazia a pé, dava mais ou menos assim, acho que uns 2,5 km, né, então eu fazia tudo a pé. Então eu fazia esse percurso várias vezes por dia, porque eu saía de manhã, ia pro restaurante, aí às 3 horas fechava, eu voltava para casa e às 6 horas abria de novo e aí só fechava quando saía o último cliente. Às vezes mais cedo e às vezes mais tarde, né? E aí eu comecei a ficar nessa rotina porque eu falei, não, cara, eu preciso economizar o dinheiro do ônibus. Então eu catava o dinheiro do ônibus e economizava, né? E eu tava assim, eu falei, cara, desse jeito eu não vou conseguir, cara. Puta, cara, eu sei lá, vai dar merda isso aqui, vai dar muito errado isso aqui. Preciso achar uma saída. E teve uma vez que tinha um cliente lá que o cara não queria ir embora, mano, e o cara ficava, não, só vou tomar mais uma cerveja aqui, tomar um Steinegger, ver um whisky, o cara encheu a cara no restaurante. E aí chegou uma certa hora, eu virei pro chefe e falei, cara, eu tenho que ir embora, mano, já é 2 horas da manhã, daqui a pouco minha mulher vai achar que eu morri. Aí ele falou, não, tudo bem, Davi, vai embora, pode ir, vai lá. Peguei, troquei de roupa, fui voltando para casa. No meio do caminho eu vi uma caçamba de lixo, de entulho, né? Uma caçamba cheia de entulho. E aí eu vi um reflexo bem grande na caçamba, né? Na época eu já estava tentando redesenvolver a marchetaria, mas também era só geométrica. Eu só fazia geométrica, não fazia quadro. Eu fazia tabuleiro de xadrez, tabuleiro de gamão, tampo de mesa, esse tipo de coisa. Então eu estava conseguindo desenvolver uma técnica própria para isso daí, né?
Mas aí, quando eu passei em frente a essa caçamba, eu passei ela, vi aquele brilho e voltei. E fiquei olhando para a caçamba, acho que, sei lá, uns 20 minutos parado. Tava deserto, tava tudo deserto. E eu reparei que era um vidro. Era uma placa de vidro, ela devia ter, sei lá, mais ou menos, acho que uns 70 centímetros por 50, né? E estava quebrado num pedaço. O vidro era grosso, tinha 1 centímetro de espessura. Aí eu não sei o que me deu, cara. Eu falei, cara, eu vou pegar esse vidro, eu vou levar ele para o apartamento. Eu não sei, cara, mas eu vou fazer alguma coisa com isso. Peguei o toco de um pedaço de vidro, levei lá, abri a porta no maior silêncio, todo mundo dormindo, lavei o vidro, coloquei atrás da geladeira, né, para secar. E eu falei, não, domingo eu penso nisso, que domingo era meu dia de folga. Quando foi domingo de manhã, a coisa saiu natural. Eu comecei a fazer um quadro, né, que era uma Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi o primeiro quadro que eu fiz. E aí eu fiz e deu certo. O negócio deu certo. Eu falei, caramba, não acredito. Deu certo, funcionou. Né? Foi uma coisa assim, meio que um tanto de inspiração e um tanto devido à necessidade. Né? Aí já logo na sequência eu consegui uma encomenda grande, né? Tinha um empresário aqui em Curitiba, né? Que ele falou, não, Davi, eu quero aquela cruz de São Damião. Aí eu falei, aquela cruz de São Francisco de Assis, não sei se vocês conhecem, né? Mas é uma cruz que ela tem 33 personagens diferentes. Eu falei, caramba, cara, como é que eu vou fazer isso? Caramba. O cara virou para mim e falou, você sabe fazer, né? Eu falei, claro, claro que eu sei. Como Aí, beleza. Aí o cara fez a encomenda, né? Na época a gente começou, a gente pôde mudar de casa, a gente pôde começar a construir uma vida a partir dali, né? De lá para cá, isso já faz o quê? 10 anos? Vai fazer uns 10 anos. 12 anos, isso. O Matheus era bebê. Né? Então, aí dali por diante a coisa foi. Teve altos e baixos, teve coisa que eu consegui fazer, teve coisa que eu não consegui fazer, né? Teve muitas coisas. Mas hoje em dia a coisa assim, ela está mais que estabilizada, né? Hoje em dia, assim, não há uma necessidade nunca assim, de eu pegar nenhuma encomenda, né? Basicamente, não. Se eu faço alguma coisa, acaba vendendo. Hoje em dia está assim, graças a Deus. E uma pergunta sobre a sua relação assim, com o seu trabalho. Eu percebo que boa parte, pelo menos aquilo que está no seu Instagram, são imagens mais religiosas e tudo mais. Qual que é a relação que isso tem na sua vida? Do seu trabalho com a marchetaria, com a religião que você segue, o catolicismo? Em boa parte o pessoal gosta, né? O Thales é muçulmano, mas ele não acha que eu vou pro inferno porque eu faço imagem, de jeito nenhum. Entendeu? Ele acha bonito pra caramba, ele fala, cara, isso é um negócio bonito pra caramba, né? Já fiz quadro com escrita islâmica, já fiz quadro do que tipo, você entendeu? Olha, eu só não fiz quadros assim, que diretamente, assim, eles vão contra os meus ideais, mas teve uma vez que quase aconteceu, né? Quando eu morei em Atibaia, tinha um pessoal, eles eram tudo do PT, né? E eles queriam um quadro grande ou do Lula ou do Che Guevara, né? E na época eu estava numa pindaíba, cara, a gente tava apertado a situação. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não deixa os caras terminar essa encomenda, não deixa eles pedir. Graças a Deus eles nunca pediram e eu nunca tive que falar não, mas eu ia falar. Eu falar, olha, filho, sinto muito, mas isso eu não vou fazer, tá? É contra demais, né? Aquilo que eu acredito, né? Não dá, não gosto dessas pessoas, não acredito nessas pessoas, acho que elas não prestam, né? Então não vou fazer. Né? Então nunca me pediram, então nunca tive que negar. Graças a Deus, ali apareceram outras oportunidades, pessoas boas ajudaram, né? Graças a Deus, a gente sempre encontrou com pessoas muito boas no decorrer da vida, eu sou sempre muito grato a todas elas, né? A maioria delas sempre quis permanecer no anonimato. Fala, não, eu ajudo, mas não fala para ninguém, não, né? Eu só falo, ó, tem gente boa, tem coisa boa por aí, tem pessoas boas por aí, né? E eu sou grato a isso, eu sou muito grato a isso. Então, assim, na família, boa parte da família, todo mundo acha bonito. Isso é mesmo quem não é religioso, quem eu já tive contato de gente da minha família, que é ateu. Você entendeu? Hoje em dia eu não tenho mais contato, né? Devido a outras situações, né? Mas eles achavam bonito pra caramba. Falavam, puta, esse negócio é bonito pra caramba, cara. Isso aí é um negócio que, cara, não... Puta, cara, tem umas coisas que falam, pô, não parece que foi gente que fez isso aí, não. Às vezes parece que foi ou uma máquina ou uma máquina pro ateu, né? E pro religioso, não, parece que é uma coisa quase que divina. Então era um negócio assim. Então o pessoal sempre gostou. Eu nunca tive, assim, críticas negativas em relação ao meu trabalho. Nunca tive. Né? Sim. Mas
Diga aí. Sim. Numa relação mais pessoal, assim, é o que você mais gosta de fazer? Gosta de trabalhar na madeira, assim? Não, ó, tem uma coisa assim, que a coisa que eu mais gosto de trabalhar na minha vida, o que eu sempre quis fazer da minha vida é fazer brinquedo, tá? Que legal. Eu gosto de fazer brinquedo, é isso que eu gosto de fazer, né? Demorou muitos anos na minha vida para que eu pudesse ter um pouco dessa oportunidade, que foi depois aí que meu pai me ajudou e outras pessoas me ajudaram a adquirir uma máquina de corte laser, uma máquina grande. Foi aí que eu comecei a fazer aqueles brinquedinhos, que é aquelas pistolas que disparam elástico e tal. E aí eu comecei a fazer um pouco disso daí, né? Então foi a primeira vez na vida que eu pude fazer isso. Para os meus filhos também, eles são cheios de espada, cheios de equipamento aqui. Que legal. Bem legal. Eles falam, pai, eu quero isso aqui, se faz uma dessa aqui para mim. Tá, às vezes leva um tempinho, porque tem que projetar e dá um trabalho danado projetar uma coisa dessa. Né? Máquina laser não é impressora, não. Ah, não, você põe a foto lá, ela faz sozinho. Não, não é assim que funciona, não. É um trabalho complexo e, assim, difícil, às vezes, de se fazer, né? Então, assim, muita coisa eu aprendi sozinho, muita coisa a Stephanie me ajudou, aprendeu ela, aprendi um pouquinho para me ensinar um pouquinho, aí eu, não, tá bom, vamos desenvolver e tal. Então foi duro, tudo isso foi muito duro, foi bem, bem difícil isso daí. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é fazer brinquedo para criança, é isso que eu gosto de fazer. Não que eu não goste de fazer a marchetaria ou mesmo das consultas e das aulas, né? As consultas eu admito, tem momentos que eu falo que me dá assim, tipo estafa mental, que eu falo, cara, eu não quero falar com a pessoa, eu quero jogar videogame, cara, eu não quero fazer mais nada, você entendeu? Ah, não, eu quero jogar Skyrim, eu vou jogar Skyrim e assim, esqueçam que eu existo. Não quero pensar em nada sério, né? Então, assim, tem momentos que são assim, mas a gente tem que entender, falar, pô, às vezes a pessoa tá com problema lá, não tem jeito, cara, você tem que ver o que você pode fazer para ajudar, você entende? Então tem que fazer um esforcinho e tem que continuar, né? Isso é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Tá? Ah, não, ler mapa natal dos outros e apagar as contas na minha casa. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Isso nunca me passou pela cabeça. Né? Isso foi completamente, assim, acidental. Assim, foi Deus que empurrou para isso. Olha, isso aqui que você tem para fazer, isso aqui que você vai fazer, filho. Tá? As outras coisas não vão dar. Agora estamos retomando aí, né? Já estamos com 2 imagens aí que eu estou encaminhando para terminar. Até postamos as fotos aí no Instagram, né? Fazendo briga para ver quem é que vai comprar, né? É assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Tem que dar aquele conflito para ver quem é que vai sair. Quem dá mais? Como é que fica? Então, assim, uma coisa assim que eu acho que eu entendi. Cara, eu tô com 45 anos, tá? Uma coisa que eu entendi, eu acho que da minha vida, você entendeu? É que, assim, ó, a gente tem que fazer na vida, ou tentar agir na vida, de acordo com a necessidade, tá? Não só da gente, mas principalmente dos outros, né? Então, se a gente fizer aquilo com essa base, isso não é algo que vai envolver um sofrimento. Há muitos anos atrás, vou dar um exemplo meio extremo, né? Mas há muitos anos atrás, meu pai tinha um aluno que ele era filho de uma prostituta. E ele já era adulto, né? E aí ele falava, ele brincava, assim, ele falava, cara, era complicado, eu chegava no colégio, os moleques me chamavam de filha da puta, e eu falava, é isso mesmo, eu sou isso mesmo. Né? Então era um cara bem humorado, assim, né? Mas ele falou, cara, minha mãe fez isso daí, cara, durante muitos anos, e ela me deu tudo isso daí. E ela fez isso para mim, porque ela não tinha outra saída, realmente não tinha outra saída. Você entende? Falou, e ela me educou e tal. E depois que ela terminou esse trabalho comigo, ela falou, pronto, agora eu nunca mais vou fazer isso, agora acabou. Isso não destruiu com ela, não destruiu com o caráter dela, não destruiu nem com a alma dela. Você entende? E ele falou, cara, a coisa mais gratificante para mim, hoje em dia, é eu ter uma posição, eu estou formado, eu posso manter a minha mãe bem, eu posso dar um pouco de tudo aquilo que ela me deu durante tantos anos. Você entende? Porque o que não destruiu com essa mulher? Você entende? O que não acabou com ela? Ela não era uma pessoa ambiciosa, não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa que cobiçava. Não, é isso que eu tenho para fazer, é só isso que eu consigo fazer. Então é isso que eu vou fazer por ele. Você entende? Então, assim, é um exemplo extremo? Mas é um entendimento que no final, assim, a gente acaba meio que... A gente gosta não daquilo que a gente faz, mas a gente gosta daquelas pessoas. Né? Isso eu acho que é mais importante. Isso, com certeza. Muito bom. Geralmente, Davi, quando a gente vai se encaminhando para o final da entrevista, a gente gosta de pedir algumas indicações, e a partir da entrevista que a gente fez na semana passada com o Luiz Branco, outro grande cara também, a gente teve a ideia de pedir contraindicações. Então a gente geralmente pede uma indicação de uma música,
ou pode ser de um compositor, alguma coisa assim de que você goste muito, que você esteja ouvindo no momento, de um filme e de um livro. E também agora, como eu disse, de contraindicações. Assim, uma música, não escute isso aqui, não leia esse negócio, não assista esse filme, pelo amor de Deus. Tá, eu vou tentar o seguinte, mais no significado, tá? Vamos tentar mais por isso daí. Quem estuda, tá? Quem está buscando estudo, tá? Que ele não busque esse estudo puramente para a autossatisfação dele, mas que ele busque, assim, adquirir aquele estudo e aquele conhecimento, seja em qualquer área, naquilo que ele quiser fazer, tá? Que realmente ele tente pensar de alguma forma em alguma utilidade para aquilo, tá? Na vida dele, tá? Ou na vida de outra pessoa, tá? Que ele busque aprender algo, tá? Não para si, mas talvez para o futuro, para aquilo que vai ser plantado no futuro, de alguma forma. Tá? O que ele vai plantar agora e que no futuro vai nascer. Tá? E que cada um tem essa responsabilidade. O indivíduo ele não pode acreditar que pelo fato dele estudar mais determinadas coisas, ele é melhor do que os outros. Não, ele não é melhor do que ninguém. Uhum. Isso o melhor vai vir no decorrer do tempo. Né? Meu pai sempre falava isso aí. Ele falou, olha, as pessoas acham que o melhor que eu estou fazendo é agora. Ele falou, não, o melhor pode vir daqui 200 anos. Não é agora. Eu estou plantando uma semente, vamos ver como é que essa semente vai crescendo durante o tempo. Ele mesmo sabia que ele não ia ver o resultado daquilo. Então, ele não estava buscando aquilo para a realização de si, né? Então, isso tornou forte, isso tornou valioso, tornou valiosa realmente a obra dele. Você entende? Então, esse é um exemplo, né, disso daí. Então, se a pessoa ela vai estudar, que ela tenha essa disposição. Quanto à arte, né, filmes, né, ou música, né? Olha, isso depende. Tem momentos aqui que eu estou ouvindo música clássica, tem momentos que eu estou ouvindo canto gregoriano, tem momentos que eu estou ouvindo música de filme, né, ou música de jogo, né, dependendo daquilo que eu estou fazendo. Ou às vezes está me ouvindo cantar enquanto eu estou fazendo faxina pela casa. Exatamente. Estou um pagode, né, pela casa inteira. Né? Raça negra, gente, por favor. Eu a minha casa, a nossa casa aqui, né, numa laje. Mas não tem como, eu estou abraçada na vassoura, o que você quer que eu faça? Tudo bem, seja feliz, vai, tudo bem. Mas não fica né? Então, assim, eu acho que depende, mas, assim, existem, de fato, músicas, né, que é melhor o indivíduo se afastar, né, porque aquilo, no final, acaba corroendo a alma do indivíduo, né, gerar agressividade, a promiscuidade, a dúvida, a raiva, o ódio, né, que vão plantar isso no indivíduo, a inveja, né, música ostentação, né, que é isso, gente? É só para provocar inveja nos outros, é só para isso, não tem outra finalidade, não tem outro propósito, né? Então, porque a pessoa veja lá, no final, aquilo que ele está buscando com a música, não, o que eu estou buscando com essa coisa aqui, né? Então, eu vou ouvir essas coisas, por quê? Porque, eu quero plantar essa inveja dentro de mim? Não, eu quero ouvir isso daqui para me inspirar algo melhor, para me levantar de alguma forma, para me empurrar para uma direção, você entende? Para me ajudar. Né? Isso vamos dizer que a finalidade assim, primária da arte seria essa daí, né? Ajudar, né? Melhorar, tentar melhorar algo dentro do próprio ser humano. Né? Então, isso daí, o pessoal que é jovem, que é mais aventureiro, você entendeu? Eles vão tentar mesmo, cara. Eu também tive a minha época, entendeu? Eu, nos meus 20 anos, era bem descabeceadinho, você entende? Não era santinho, não era ruim, mas não era santinho, não. Eu tive as minhas épocas, tive as minhas aventuras, fiz minhas merdas, entendeu? Tenho muitos arrependimentos na vida, né? Mas eu não vou julgar aquele que vai e experimenta. Eu não vou julgar, não. O cara tá tentando, tudo bem, cara, tudo bem, não tem problema, não. Né? Um dia é melhor, você vai ter que entender que você vai ter que parar. Você não vai ser isso para sempre, isso vai passar. Né? Então você tem que entender que isso vai passar. E o momento que isso passar, aí você vai avaliar aquilo que você plantou dentro de você, né? Então essa que seria, acho que, a recomendação ali. E quanto àquilo assim, que não deve fazer, é aquele negócio, não busque uma solução matemática. Não acha que o cara, não, vou fazer tal curso, eu vou aprender tal coisa. Não é assim que funciona. Nada é assim na vida. Não, aqui o cara falou aqui, eu vou dar 10 mil pro cara, o cara vai esclarecer todos os meus problemas. Não, isso não existe, gente. Isso é uma mentira. Eu sei que a gente quer, eu sei que a gente gostaria de ter isso na vida, né? Uma espécie de remédio que cure todas as doenças, né? A fonte da juventude. Tal coisa não existe. Essa saúde não existe nesse mundo. Né? Essa saúde só existe no outro. Né? E é para o outro que a gente tem que se dedicar, é para o outro que a gente tem que se preparar. Porque a morte vem, né? Inevitavelmente ela vem, ou cedo ou tarde, mas ela vai vir para todos nós. Né? Então é para isso que a gente tem que se preparar,
Não nesse mundo aqui. Às vezes a pessoa tem sucesso aqui, às vezes ela não tem, às vezes ela é bonita, às vezes ela é feia, né? Às vezes as coisas dão certo, às vezes não dão, né? Aqui é o vale de lágrimas, não é isso? Né? Envio-vos ao vale de lágrimas e, portanto, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Jesus amou a gente? Se dando para a gente, né? Sempre se dando ao próximo, sempre se dando ao semelhante. Então, eu acho então é isso que a gente tem que ter como pensamento primário, né? Então, se afastem dessas coisas. Cuidado com esses coaches aí, salvadores de alma, salvadores de intelecto, salvadores de vida. Isso não é assim. Isso não é bem assim. Estamos conversado? É isso aí? Muito bom. Valeu pela entrevista. Mais uma vez, a gente agradece imensamente pelo convite, Davi. Foi ótima a conversa. Sim, muito obrigada pelo seu tempo. É isso, gente. A hora que precisar aí, qualquer coisa aí, estamos aí, né? Do curso lá, a Stephanie aí combina, aí vê a hora que vocês quiserem, não tem que pagar nada não, fica tranquilo com isso daí, tá? Vivam aí, não tem grilo não, a gente ajuda do jeito que for necessário, tá certo? Não, que é isso. E eu também um imenso agradecimento para a Stephanie também, que Sim. sempre aí. É isso, me leva no Starbucks, tá tudo certo. Eu vi mesmo o Davi comentando alguma coisa recentemente nas redes sociais que abriu um novo Starbucks, que é o maior do Brasil e tal, não sei o quê. Claro, eu Eu mesmo, já tô lá. Eu falo, cara, ó, se eu começar a tomar esse café, daqui 3 meses eu tô depilando a bunda. Falei, aí vai comprometer. Amor, Eu não vou fazer esse negócio. Só vai alternativo nesse lugar, tá? Mas fica aqui, gente, o convite para vocês. A hora que vocês quiserem colar em Curitiba aí, a porta de casa tá aberta para vocês. Viu, Ana? Bruno tá super aberta. Muito. Poxa, muito obrigado, Davi. E eu gostaria de dizer, eu ia dizer isso até depois que a gente terminar de gravar, mas eu vou aproveitar para dizer agora, vai na gravação mesmo. Pô, você é um cara, e eu tava falando isso pra Ana até antes de a gente começar a gravar, que, pô, assim, é muito claro que tudo que você fala sai do coração, assim, e justamente por isso eu acho que chega no coração de quem tá ouvindo, né? É impressionante isso, né? Realmente eu acho, isso me apaixona muito no teu jeito de falar, Davi, isso é... Obrigado, bicho, obrigado, filho, obrigado. É legal ver, cara, é legal ver isso daí. Tem assim, gente mais nova, realmente, que tá buscando algo melhor. Porra, na minha época não era isso aí não, bicho, né? Quando eu tava com meus 20, a coisa tava complicada, ninguém queria saber de nada disso daí, não. Hoje em dia virou muito moda, tem muito moda, aquele negócio. Se cada 10 anos atrás, tá? Quem é que colocava foto de livro, né, num perfil de Facebook? Olha o que eu estou lendo. Ninguém fazia isso, cara. A polícia tá em alta, todo mundo faz. Você entendeu? Né? Então tem esse aspecto assim, né? Mas a gente vê que mesmo dentro disso daí, tem boas pessoas, tem pessoas que estão tentando realmente, não, peraí, eu quero buscar algo melhor, eu quero realizar algo melhor, né? O que é o melhor que eu posso realizar? De verdade, né? Infelizmente, em boa parte, vocês pegaram uma época muito ingrata, de forma geral, da sociedade, né? Numa época que, assim, que muito jovem, assim, ele não sabe nem o que ele é. O que eu sou? Eu tenho que fazer um curso de masculinidade, né? Um curso de casamento. A pessoa tem que fazer porque ela não sabe o que é isso, né? Ela nunca viu isso. Então é uma época de muita dificuldade que o indivíduo ele tem que redescobrir aquilo que Deus mesmo já colocou no coração dele. Então, para enterrar aquilo que Deus colocou no nosso coração, significa que, cara, o esforço foi tremendo, né? Então é uma época sofrida para vocês. Realmente. Bom, então é isso, Davi. Valeu pelo papo, foi um ótimo podcast. Gente, muito obrigado aí pelo convite de vocês. Deus abençoe vocês aí, o trabalho de vocês. Continuem firmes, tá? O mundo vai bater em vocês, vai bater muito, tá? A vida vai bater muito em vocês, mas vocês não estão sozinhos, não. Vocês não estão sozinhos, não. Se for para apanhar, então vai apanhar todo mundo junto. Tá certo? É isso aí. Tá certo.